A todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao deputado Requião Filho a oportunidade de debatermos essa questão tão importante na Previdência dos servidores paranaenses e também ao senhor Luiz Tadeu Grossi, ex-presidente do Sindicontas, atualmente integrante do Conselho de Administração, para insistir que eu estivesse aqui presente. Quero deixar claro que eu não vim para falar em nome das instituições, eu vim para falar enquanto servidor que, por dever de ofício, atuando junto ao Ministério Público de Contas, acompanhou o processo da Paraná Previdência. E eu tenho acompanhado esse processo da Paraná Previdência desde 1998, que foi exatamente o ano que eu ingressei no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Portanto, tenho esta vivência dos anos de Paraná Previdência acompanhando na minha vivência profissional. Senhor deputado, eu precisaria, no mínimo, dispor de 30 minutos para falar. Mas eu sei que a recomendação foi ficar nos 5 minutos, então vou tentar ser bastante telegráfico e vou pedir escusas aos colegas e à plateia se alguma coisa ficar de fora. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas para começar o debate. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que a Constituição de 88... ela trouxe 3 questões de fundamentais importância para o debate. A primeira foi estabelecer o regime jurídico único que absorveu no serviço público todos os empregados CLTistas. Isso aconteceu na União pela Lei 8.112, no Paraná pela Lei 10.219, 91. Outra questão é que se estabeleceu o regime de previdência próprio dos servidores mediante uma contribuição e, logicamente, a respectiva cota patronal. E a terceira foi a questão do regime jurídico único, né, e a estabilidade dos servidores. Então, nós temos aqui um caldo que gerou uma situação de acréscimo das despesas previdenciárias no âmbito da União, dos estados e dos municípios. No Paraná, já falei, a Lei 10.219 fixou, que reestruturou o IP, ela fixou uma contribuição de 10% para o Estado sobre a folha de ativos e inativos. Todo mundo contribuía, 10%. Também para civis e militares. Não havia distinção entre civis e militares. E os empregados CLTistas passaram ao quadro de servidores estatutários. Se criou nessa lei de 92 um fundo contábil de previdência que foi extinto no ano seguinte pelo governo Requião. E o Tesouro passou a assumir todas as despesas com previdência. Dali para frente, nós estávamos num período 93, 94, de altas inflações, sobreveio o Plano Real, e aí, com a estabilização da moeda, a situação ficou insustentável. O governo federal propôs a reforma do Estado, né, através do Mares, que foi na gestão de 93 a 98, sob o comando de Bresser Pereira, e propôs a reforma do Estado com 3 emendas fundamentais. A 18, que incorporou os militares como servidores públicos. Né? Antigamente a Constituição vinha com uma distinção entre servidores militares e servidores civis, e também havia uma distinção no que tange ao regime previdenciário desses. Nós depois tivemos a emenda constitucional número 19, que tratou da reforma administrativa dos servidores, e, finalmente, a emenda 20 de 98, que tratou da questão previdenciária. Mas antes da edição da emenda 20 de 98, foi editada a Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, fixando as bases e diretrizes para um regime próprio de previdência. Isto antes da emenda constitucional número 20. Esta lei passou a ser a diretriz, o norte, para os regimes de previdência. No Paraná, a discussão vinha acontecendo para e passo. Nós tivemos, então, a lei que tratou da criação da Paraná Previdência, a Lei 12.398. E esta lei, ela já surgiu com 2 descompassos. Primeiro, ela trouxe a questão da saúde no seu bojo, o que era vedado, aquela contribuição dos 2%. E ela trouxe a alíquota progressiva, 10% sobre o que ia até R$ 1.200, 14% sobre o que ultrapassava esse valor. Nesse mesmo tempo, no mês seguinte, em janeiro de 99,
a União editou uma lei previdenciária fixando a mesma alíquota a alíquota de 11%, mas sobre o mesmo limite de R$ 1.200, uma alíquota de 20% até R$ 2.500 e uma alíquota de 25% para quem ganhava mais do que R$ 2.500. Portanto, qualquer servidor que ganhasse R$ 3.000, R$ 10.000, teria de desconto 25% de previdência, mais 27,5% de imposto de renda. Isso gerou uma reação da sociedade. A OAB entrou com uma DIN e foi declarado, então, inconstitucional a progressividade de alíquota. Nessa esteira, também foi declarada inconstitucional a alíquota de 14% do Estado do Paraná. E nesse meio tempo, essa insurgência dos servidores, tanto quanto aos 2% da saúde, quanto aos 14% da Previdência, quanto a redução de 80% para 85% das pensões, quando havia só uma linha de dependentes, e uma série de outras questões que judicializaram a questão previdenciária, isso gerou um tremendo desfalque do ponto de vista atuarial, né? A começar pela isenção das contribuições de inativos e de pensionistas, que já vinha acontecendo desde 1993, né? Mas com a regra do artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal, se entendeu que, como no INSS não havia contribuição, não poderia haver para o regime próprio. O Supremo depois estabilizou esse entendimento, dizendo que haveria, portanto, a isenção até o teto do regime geral e, acima disso, poderia ser cobrada a diferença. No entanto, houve uma decisão na época do governador Requião de isentar inativos e pensionistas. E houve o desenquadramento do fundo previdenciário desde aquela época, né? Mas antes disso, eu pulei um fato, que foi o primeiro grande assalto aos recursos previdenciários. A lei de 99 desta Assembleia, que autorizou o Estado a negociar os royalties, uma antecipação de 20 anos para 16, né? Seria recebido até de 2000 a 2015, trocou 3 e poucos bilhões por 1 bilhão e 600, ou seja, se trocou um crédito de 3 bilhões em 20 anos para pouco mais de 1 bilhão e 600, né? Desse valor, 370 milhões foram apropriados para as despesas de pessoal. A Assembleia havia autorizado a negociação para capitalização. O que significa capitalizar? Investir no mercado para utilizar os frutos, né? Então, o primeiro grande assalto aos cofres previdenciários decorre dessa indevida utilização de 370 milhões do que vinha sendo negociado da antecipação de royalties de Itaipu. O segundo déficit que nós temos aqui, então, além das ações judiciais, foi a não instituição da alíquota de 11% para servidores ativos, que por decisões judiciais estavam contribuindo com 10%, a não instituição da cobrança sobre inativos e pensionistas, que veio a ser regularizada apenas em 2015. A alíquota de 11%, todos sabem, foi instituída em 2012. Portanto, de 2004 a 2012, nós tivemos déficit de 1% da arrecadação dos servidores, e de 2004 a 2015, nós tivemos o déficit integral da arrecadação dos inativos e pensionistas. Depois nós temos esta engendrosa artimanha da alteração da lei de 12, que foi aprovada aqui na Assembleia. Portanto, nós não podemos atribuir responsabilidade exclusivamente a um governador de um ato que decorre de uma aprovação de uma Assembleia Legislativa. E esta lei de 12, ela trouxe um grave problema, que foi retirar da massa de servidores do fundo previdenciário, mais de 62 mil servidores, colocando-os no fundo financeiro, ou seja, onerando diretamente as contas do Tesouro do Estado o impacto da folha. De outro lado, ela trouxe para o fundo previdenciário pessoas que não haviam contribuído. No primeiro momento, se deixou apenas nesse fundo previdenciário aqueles servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2003. Vejam, pela regra original da Paraná Previdência,
em que os homens com mais de 45 anos estavam no fundo de previdência e as mulheres, perdão, os homens com menos de 50 anos e as mulheres com menos de 45, hoje, em 2018, nós não teríamos mais nenhum servidor homem vinculado ao fundo financeiro, impactando a folha de previdência do Estado. Todos estariam no fundo de previdência, pagos com recursos orçamentários. Mas essa alteração, e depois, aquilo que eu já conheço, a expressão que foi um assalto à mão legislativa, porque a Assembleia autorizou a inclusão desses servidores lá em 2003, desculpa, em 2015, no fatídico, né, dia 29 de abril, nós tivemos a questão, a lei foi aprovada e sancionada no dia 30, trazendo os servidores com mais de 73 anos para o Fundo de Previdência. Servidores que contribuíram, sim, para a Previdência, mas jamais um centavo sequer para a capitalização daqueles recursos. Os recursos que lá estavam foram capitalizados por servidores que vieram contribuindo de 1999 a 2012 e que foram retirados, afastados da sua contribuição, jogados para o fundo financeiro, e esta contribuição, os aportes dados foram direcionados para outros servidores. E o outro aspecto muito grave foi de que a lei original de 98 exigia a transferência em espécie de pelo menos, ela veio num prazo escalonado de 20% a 100%, mas pelo menos 20% em espécie e a diferença em doações. E o governo leu só a primeira parte do artigo 83, parágrafo 2º, e só repassou para o fundo previdenciário aqueles 20% por 2 anos, 25%, e isso em todos os governos. No governo Lerner, governo Requião, governo Hermas Brandão, governo Requião, governo Pessutti, e aí eu ressalvo que o governo Pessutti encaminhou um projeto de lei que foi retirado na Assembleia pelo governador Beto Richa, né? E nós então temos esta contribuição a menor. Para vocês terem ideia da diferença dessa contribuição a menor, nesse ajuste de 2012, a diferença contabilizada com haveres atuariais passava de 7,7 bilhões. Era mais do que o patrimônio da Paraná Previdência, do Fundo de Previdência. E apenas para concluir, eu gostaria de pegar a partir dos dados próprios que estão no portal da Paraná Previdência, para vocês entenderem a última alteração significativa, que é essa de 2015, com a inclusão dos servidores com mais de 73 anos, segurados com mais de 73 anos. Em janeiro de 2015, e aí eu estou pegando a referência mês de janeiro, porque a última atualização de 2018 da Paraná Previdência no site é de janeiro. Então, em janeiro de 2015, nós tínhamos 8,8 bilhões no fundo, 8,08 bilhões. Em janeiro de 2016, o patrimônio do Fundo de Previdência reduziu para 7,6 bilhões. Em janeiro de 2007, reduziu para 7,4 bilhões. Em janeiro de 2018, nós temos 7,1 bilhões no Fundo de Previdência. Ou seja, praticamente 1 bilhão em 3 anos. Sobram 7 bilhões. Se 1 bilhão a cada 3 anos, nesse ritmo nós teremos zerado em 21 anos, nós teremos a Paraná Previdência zerada. Mas esse ritmo vai se acelerar muito mais com esta artimanha engendrada no apagar das luzes do governo Beto Richa, com a ação proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, por provocação do Tribunal de Justiça, para que os valores devidos a título de previdência de inativos e pensionistas sejam devolvidos, aliás, que não foram pagos, né? Foi uma retenção que a Paraná Previdência fez a partir dos seus compromissos com os servidores, com os segurados de mais de 73 anos. Né? A Paraná Previdência, com propriedade, fez a retenção desses valores, assim como afastou os serventuários desse montante. Né? Serventuários que o Supremo Tribunal Federal já disse não poderiam estar nesse regime, mas que o Tribunal de Justiça, de forma com artimanha ardilosa, está incluindo lá no Fundo de Previdência. Né? Então, nós temos que debater, deputado Requião, essa ação do Estado, proposta no dia 3 de abril. Eu acho que essa é uma ação que acaba com a Paraná Previdência. Mas, enfim, eu vou encerrar por aqui, lembrando que a última nota técnica do Paraná Previdência tem... Os representantes aqui eles vão poder dizer, mas apresenta já um déficit de 16 milhões. Então, senhor deputado,
eu acho que há uma responsabilidade conjunta, não apenas de um governador. Há a responsabilidade da Assembleia, há a responsabilidade do Tribunal de Contas. Para o senhor ter conhecimento, os fundos, segundo a Lei 4.320, têm que prestar contas. Não houve prestação de contas em nenhum fundo da Previdência de 1999 a 2012. A primeira prestação de contas que surgiu foi em 2013. Sempre que eu provoquei essa questão lá no tribunal, eles diziam, não, mas isso vai ser analisado nas contas de governo. Nas contas de governo não se analisava a questão previdenciária. A primeira análise foi feita em 2004. E a questão analisada nas contas de governo, se formos olhar, ela não trata da Previdência como um sistema, ela trata apenas do fundo de Previdência, como se a Previdência do Estado fosse apenas o fundo de Previdência. Então, nós temos omissões do Tribunal de Contas na análise da gestão, na não tomada de contas, na não responsabilização dos gestores que não adequaram a alíquota previdenciária ao que deveria ser. Nós temos responsabilidade da Assembleia, que tem aprovado sistematicamente as contas de governo, sem olhar para a questão previdenciária. Então, esta responsabilidade ela deve ser compartilhada. E as soluções devem ser compartilhadas. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência por esse debate, por um debate que se afigura plural, vários segmentos interessados, e as propostas para o futuro não são muito boas. Mas apenas eu gostaria de colocar, concluir pontuando uma questão em relação à proposta do deputado Tadeu Venere. Já há, desde essa questão que o Supremo considerou o confisco, dezenas de decisões, entendendo que a fixação de alíquota de 14% é confisco. Na Bahia, no Minas Gerais, em outros. Então, não adianta querer aumentar a alíquota de servidor, porque já há um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal que uma alíquota de 14% é confisco. Nós temos que partir por uma outra solução. E não é nem com o fundo de previdência complementar, onde há uma proposta de 2 por 1, se o Estado não consegue pagar 10%, como é que vai pagar 20 ou 22? Não vai. De que adianta jogar 1 milhão dos royalties de Itaipu de 2021 e 2022, 1 milhão que já foi comprometido com o mesmo 1 milhão, já foi destinado também ao Fundo de Recursos Hídricos. Então, não é dos royalties de Itaipu que vem a solução. Nós temos que construir essa solução com um debate plural. Muito obrigado pela atenção.